Imagina estar em uma das novelas mais assistidas do Brasil. Ter fama, dinheiro, ser reconhecido nas ruas, visto como um verdadeiro astro da televisão. Viver cercado de luxo, aplausos e prestígio, como se a glória nunca fosse acabar. Mas o tempo não perdoa. O que antes era sucesso, vira silêncio. O que já foi luxo, se transforma em solidão. Muitos dos atores que brilharam em O Rei do Gado tiveram finais tristes. Alguns morreram esquecidos, outros partiram em circunstâncias trágicas. E poucos ainda são lembrados hoje. No vídeo de hoje, você vai conhecer o triste fim de 10 atores da novela O Rei do Gado. Uma lista que começa com nomes quase apagados da memória do público e termina com um dos maiores galãs da história da televisão brasileira. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essas histórias vão te surpreender e te fazer refletir sobre como a fama pode ser passageira. Luís Parreiras foi um daqueles atores que marcaram presença, principalmente nas décadas de 60 e 70, ainda nos tempos da TV Tupi, e que depois também tiveram espaço em novelas da Globo. Sempre dedicado ao ofício, ele construiu uma carreira sólida, mais longe dos grandes holofotes. Em O Rei do Gado, interpretou Axis, um personagem discreto dentro da trama, mas que ajudava a dar veracidade ao universo da novela. Não era um papel central, mas Luís Parreiras fez o que sempre soube: entregar profissionalismo e credibilidade em cena. Com o tempo, sua carreira foi diminuindo. Ele acabou se afastando da televisão e viveu seus últimos anos de forma bem diferente do glamour que um dia conheceu. Já idoso e debilitado, passou a morar em uma casa de repouso no Rio de Janeiro, onde recebia cuidados. No dia 5 de janeiro de 2020, Luís Parreiras faleceu aos 78 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. Sua partida foi silenciosa, sem grande repercussão na mídia, como se sua trajetória tivesse sido esquecida pelo público que um dia o aplaudiu. A vida de Luís Parreiras mostra uma realidade dura. O brilho da TV pode ser intenso, mas muitas vezes passageiro. Do palco das novelas para a solidão de uma casa de repouso, sua história é mais um exemplo de como a fama não garante um final feliz. Antônio Pompeu foi um verdadeiro pioneiro na televisão brasileira. Em uma época em que o espaço para atores negros era reduzido, ele conseguiu abrir caminho, conquistando papéis importantes e mostrando o seu talento em grandes produções. Em O Rei do Gado, Pompeu deu vida a Dominguinhos, personagem que, apesar de não estar entre os protagonistas, tinha presença marcante e ajudava a compor o retrato social daquela trama rural. Assim como em outros trabalhos, ele trouxe naturalidade e força para o papel. Pompeu também brilhou em novelas de grande sucesso, como A Viagem, Mulheres de Areia e Pecado Capital. Sempre com atuações intensas, ele se tornou um dos rostos mais conhecidos da teledramaturgia. Mas, apesar da carreira respeitada, sua vida terminou de forma triste e misteriosa. Em 5 de janeiro de 2016, Antônio Pompeu foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro, aos 62 anos de idade. A causa da morte nunca foi divulgada oficialmente, o que aumentou ainda mais o clima de mistério em torno de sua partida. Para muitos, ele foi um exemplo de representatividade e talento. Mas com o tempo, sua memória foi sendo apagada, como acontece com tantos artistas que deram sua vida à televisão. De pioneiro a esquecido, a história de Antônio Pompeu é uma lembrança dolorosa de como até mesmo os maiores talentos podem ser silenciados pelo tempo. Cláudio Correia e Castro foi um daqueles atores que pareciam estar sempre presentes na televisão brasileira. Com uma carreira sólida, ele participou de mais de 40 novelas, sempre trazendo intensidade e verdade aos seus papéis.
Era o típico ator que o público reconhecia de imediato. Eu já vi esse homem em algum lugar. Em O Rei do Gado, Cláudio interpretou Tony Vendacchio, um personagem coadjuvante, mas que representava bem o núcleo rural da trama. Sua atuação era daquelas que davam peso às cenas, mesmo quando não estava no centro da história. Afinal, Cláudio tinha essa marca: transformar papéis pequenos em momentos inesquecíveis. Durante décadas, ele se revezou entre vilões, homens sérios e até personagens paternos. Um de seus últimos grandes papéis foi em Senhora do Destino, de 2004, novela em que, mais uma vez, mostrou porque era considerado um veterano de respeito. Mas, por trás da carreira longa, havia problemas de saúde. Cláudio enfrentava diabetes e hipertensão, que aos poucos foram comprometendo sua vida. Em 16 de agosto de 2005, aos 77 anos, ele faleceu em decorrência de falência múltipla de órgãos. Sua partida deixou um vazio para colegas de profissão, mas passou quase despercebida pelo grande público. Um ator que esteve em tantas produções marcantes, mas que hoje raramente é lembrado. Cláudio Correia e Castro é a prova de que, mesmo para quem constrói uma carreira inteira dedicada à arte, o tempo pode ser implacável em apagar memórias. Nos anos 70 e 80, Liana Duval era um rosto conhecido da televisão e do cinema. Talentosa e versátil, participou de dezenas de produções, conquistando espaço em uma época em que ser atriz no Brasil não era nada fácil. Ela transitou entre papéis fortes, dramáticos e coadjuvantes marcantes, deixando sua assinatura em cada personagem. Em O Rei do Gado, Liana interpretou Quitéria, um papel secundário, mas que ajudou a compor aquele universo rural cheio de intrigas e emoções. Para muitos, pode ter passado despercebida, mas, para quem acompanhou a novela de perto, ela deu vida e verdade a uma personagem que, mesmo pequena, tinha importância no enredo. O curioso é que, depois dos anos 90, Liana praticamente desapareceu da televisão. Diferente de outras colegas que se mantiveram em evidência, ela foi se afastando aos poucos dos holofotes, como se tivesse escolhido uma vida discreta, longe das câmeras que um dia a celebraram. Infelizmente, a vida real lhe reservou um fim doloroso. Em março de 2011, aos 83 anos, Liana Duval faleceu vítima de um câncer, uma partida silenciosa, quase sem destaque nos jornais, como se sua longa trajetória tivesse sido apagada pelo tempo. De atriz com mais de 50 trabalhos na TV e no cinema, a um nome hoje quase esquecido, Liana Duval representa exatamente esse contraste cruel, o brilho que ilumina o auge e a sombra que cobre o final. Carismática, intensa e dona de um talento inesquecível, Regina Maria Dourado foi uma das grandes atrizes brasileiras dos anos 80 e 90. Baiana de nascimento e de alma, ela trazia para seus papéis uma energia única, que conquistava o público de imediato. Em O Rei do Gado, Regina interpretou a Índia Reginé, um papel que, apesar de não estar entre os protagonistas, trouxe representatividade e força para a novela. Sua presença em cena sempre chamava a atenção, mostrando a potência de sua interpretação. Mas não foi apenas nessa trama que ela brilhou. Regina fez história em novelas como Roque Santeiro, Pai Herói e Explode Coração, onde interpretou Lucineide, papel que a colocou entre os nomes mais lembrados da dramaturgia nacional. Infelizmente, sua trajetória de sucesso foi interrompida cedo demais. Regina enfrentou uma dura batalha contra um câncer de mama e, após complicações da doença, faleceu em 27 de outubro de 2012, aos 59 anos. Sua partida gerou comoção, principalmente na Bahia, onde era considerada um verdadeiro patrimônio cultural. Apesar de todo o talento,
Sua lembrança foi se apagando com o passar dos anos, como tantas outras estrelas que brilharam intensamente e depois foram deixadas de lado pela memória popular. De estrela carismática a uma partida precoce, Regina Maria Dourado representa bem essa linha tênue entre o sucesso e o esquecimento. Paulo Goulart foi um dos maiores talentos do teatro e da televisão brasileira, um verdadeiro cavalheiro, conhecido não só pelo talento em cena, mas também pela postura elegante e pelo respeito que transmitia. Durante décadas, ele foi presença constante em novelas, peças e filmes, sempre elevando o nível de cada produção em que aparecia. Em O Rei do Gado, fez uma participação especial como um juiz, e mesmo em poucos capítulos, deixou sua marca. Afinal, Paulo era daqueles atores que conseguiam dar peso a qualquer cena, fosse um grande protagonista ou um papel rápido. Ao lado de Nicete Bruno, com quem foi casado por 60 anos, formou um dos casais mais queridos e respeitados da dramaturgia. Juntos, criaram uma família de artistas e viveram uma história de amor que atravessou gerações. Mas, por trás do sorriso elegante, Paulo enfrentou uma longa luta contra o câncer. Em 13 de março de 2014, aos 81 anos, ele faleceu em São Paulo, deixando um vazio imenso na cultura brasileira. Sua despedida foi marcada pela emoção, mas também pelo silêncio gradual do público. Com o tempo, muitos esqueceram de sua importância, como se o brilho de sua carreira tivesse se apagado aos poucos. Paulo Goulart é a lembrança de que até mesmo os maiores nomes, respeitados e admirados, podem acabar sendo deixados de lado pelo esquecimento popular. Um ator gigante, mas que hoje raramente é lembrado como merece. Nos anos 90, Leila Lopes era sinônimo de beleza e talento. Com seu carisma e sua presença marcante, conquistou papéis de destaque em novelas como Renascer, Tropicaliente e também em O Rei do Gado, onde viveu Suzane Maia, personagem envolvida em intrigas e conflitos familiares. Durante um bom tempo, parecia que Leila estava destinada a se tornar uma das grandes estrelas da TV brasileira. Porém, sua trajetória tomou um rumo inesperado. Aos poucos, ela foi sumindo das novelas, perdendo espaço, e acabou buscando alternativas para se manter em evidência. Foi então que, já afastada da televisão, Leila surpreendeu a todos ao participar de um filme adulto. A decisão gerou polêmica e praticamente encerrou de vez sua carreira na dramaturgia, deixando a imagem da atriz marcada por escândalos e julgamentos. Infelizmente, a vida pessoal de Leila também foi se tornando cada vez mais difícil. Em 3 de dezembro de 2009, aos 50 anos, ela foi encontrada morta em seu apartamento em Porto Alegre. A causa, ingestão de veneno para ratos. Ao lado, deixou uma carta, onde dizia que não encarava aquilo como um suicídio, mas sim como sua partida para junto de Deus. De estrela promissora a uma das histórias mais tristes da televisão, Leila Lopes é lembrada hoje mais pelo fim trágico do que pelo talento que mostrou em vida. Um destino cruel para alguém que já esteve no auge da fama. Poucos nomes na televisão brasileira carregam tanto peso quanto o de Eva Wilma. Dona de uma carreira brilhante, ela atravessou gerações com seu talento, sua versatilidade e sua presença magnética. Foram mais de 60 anos dedicados ao teatro, ao cinema e, principalmente, às novelas, onde se tornou um verdadeiro ícone. Em O Rei do Gado, Eva interpretou Marieta Berdinazzi, esposa de Giuseppe, papel de Tarcísio Meira. Juntos, eles deram vida a um casal forte, que ajudou a construir a base da trama familiar central da novela. Mesmo em um papel relativamente breve, sua atuação foi marcante e inesquecível, mas a carreira de Eva foi muito além. Ela brilhou em clássicos como Mulheres de Areia, A Viagem, A Indomada e tantas outras novelas que marcaram época.
Ao longo de sua trajetória, acumulou dezenas de prêmios e foi reconhecida como uma das maiores atrizes que o Brasil já teve. Porém, por trás de tantos sucessos, a vida também lhe trouxe duras batalhas. Já idosa, Eva enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo um câncer de ovário. Em 15 de maio de 2021, aos 87 anos, faleceu em São Paulo, deixando o país inteiro de luto. Sua despedida foi marcada por homenagens, mas, com o tempo, seu nome também começou a ser lembrado com menos intensidade pelo grande público, um destino que nem mesmo as maiores estrelas conseguem evitar. De glória absoluta a um final doloroso, Eva Vilma nos lembra que até os gigantes da arte acabam vencidos pelo tempo, mas jamais devem ser esquecidos. Pouca gente lembra do rosto dele, mas quase todo brasileiro já ouviu a sua voz. Renato Master foi ator, mas principalmente um dos dubladores mais marcantes das décadas de 80 e 90. Aquelas falas icônicas de personagens estrangeiros que emocionaram e divertiram o público. Muitas vezes saíam da boca dele, mesmo sem ninguém saber. Em O Rei do Gado, Renato fez uma participação pequena, mas importante: o delegado Bordon, responsável por cenas de investigação e momentos de tensão. Não foi um papel de protagonista, mas marcou presença como tantos outros coadjuvantes que deram vida à novela. A carreira de Renato sempre foi assim, discreta, mas sólida. Ele esteve em novelas, séries e principalmente nas cabines de dublagem, emprestando sua voz para personagens que atravessaram gerações. Só que, como acontece com muitos artistas, o brilho do trabalho não foi suficiente para impedir um final silencioso. Em maio de 2004, Renato Master morreu aos 65 anos, vítima de um infarto. A notícia passou quase despercebida pela grande mídia, como se aquela voz que marcou tantos momentos tivesse sido calada, sem merecer o devido reconhecimento. Ele deixou esposa, 2 filhas e uma legião de fãs que, até hoje, sem perceber, ainda escutam ecos de seu talento em filmes e desenhos dublados. Assim como aconteceu com muitos nomes de O Rei do Gado, Renato Master é a prova de que nem sempre quem dá vida às histórias permanece vivo na memória. Encerrar essa lista sem falar dele seria impossível. Tarcísio Meira foi, durante décadas, o símbolo máximo do galã brasileiro. Alto, imponente, dono de uma voz marcante e de uma presença de cena inigualável, ele fez história em todas as áreas: teatro, cinema e, claro, na televisão. Em O Rei do Gado, Tarcísio deu vida a Giuseppe Berdinazzi, patriarca de uma das famílias centrais da trama. Seu personagem marcou o início da saga dos Berdinazzi, que sustentou boa parte da história. Ao lado de Eva Vilma, ele ajudou a construir um dos casais mais emblemáticos do folhetim. Mas a carreira de Tarcísio não se resume a esse papel. Foram dezenas de novelas, filmes e peças que o transformaram em um verdadeiro ícone da dramaturgia. Casado por quase 60 anos com a também atriz Glória Menezes, formou um dos casais mais amados da televisão brasileira. Apesar de todo esse legado, sua despedida foi marcada por dor e silêncio. Em 12 de agosto de 2021, Tarcísio Meira morreu aos 85 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado em São Paulo, lutando contra a doença que levou tantas vidas naquele período difícil. Sua partida deixou o país em choque. Era como se um pedaço da própria história da televisão tivesse sido arrancado de uma só vez. Ainda assim, com o passar do tempo, até o nome de Tarcísio começa a ser lembrado menos, como se a memória popular fosse cruel até com os maiores ídolos. De galã absoluto ao fim solitário em um hospital, Tarcísio Meira encerra essa lista como um dos maiores exemplos de como a glória pode ser intensa, mas nunca eterna. Esses
foram 10 atores de O Rei do Gado que brilharam em um dos maiores sucessos da televisão brasileira, mas que, infelizmente, tiveram finais tristes, solitários ou até mesmo esquecidos. Do pioneirismo de Antônio Pompeu à beleza trágica de Leila Lopes, da força carismática de Regina Maria Dourado ao talento eterno de Eva Vilma, até chegarmos ao maior galã da TV, Tarcísio Meira. Todos eles, de alguma forma, provaram que a fama pode ser passageira, mas a arte que deixaram continua viva na memória de quem acompanhou cada cena, cada capítulo e cada personagem que eles interpretaram com tanta dedicação. E agora, Kesaci, eu quero saber de você. Qual desses atores mais marcou a sua memória? Qual deles você acha que jamais deveria ser esquecido? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E já aproveita para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela, porque tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima e que esses nomes nunca sejam apagados da nossa história.